Demorou, mas hoje eu vou mostrar para vocês tudo que chegou aqui no canal no mês de abril. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então eu vou mostrar para você tudo aquilo que chegou aqui no canal no mês de abril, tanto aquilo que as editoras, os autores ou as box me enviaram, como aqueles livros que eu também adquiri no mês de abril. Vamos lá, pega uma xícara de café, de chá, aquilo que você preferir, senta, porque tem muita coisa e muita coisa boa para você ver. E eu quero começar mostrando para vocês uma coleção muito especial que chegou aqui no canal no mês de abril. Foi me enviado pelas livrarias Família Cristã, que é essa coleção do Novo Testamento, do comentário expositivo Agnus, escrito pelo Hernandes Dias Lopes. Bem, eu fiz um box especial quando chegou, mas eu quero reforçar o quanto isso tem me abençoado. Eu peguei o livro de Mateus para começar a estudar por ele, então estou aprendendo o livro de Mateus através desse comentário. E como tem sido instrutivo, como tem sido gostoso estudar o livro de Mateus por esse comentário. Isso porque é um comentário mais pastoral e devocional, sem ficar entrando muito naquelas questões de briga teológica, sabe? Quem foi que escreveu o livro? Em que ano escreveu o livro? Então, é óbvio que o Hernandes Dias Lopes vai trazer essa informação, mas ele não vai trazer essa informação como em outros livros, que vai discutir e vai colocar as provas de um, as provas de outro, não. Além disso, como eu disse, é um comentário muito devocional e pastoral. Então, à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai aprendendo com ela. E como o Hernandes Dias Lopes tem sempre algo a nos ensinar, seja por qualquer parte do livro. Então, logo ali no início do livro de Mateus, nós temos a genealogia de Jesus. E aí você imagina o que se pode aprender com a genealogia de Jesus. É apenas uma pessoa que gerou outra pessoa, que gerou outra pessoa, até chegar em Jesus. O que eu posso aprender com isso? Pois bem, o Hernandes Dias Lopes nos traz vigorosas e valiosas lições só com a genealogia de Jesus. Muito bom. Tenho aprendido muito e tenho aprendido a amar mais ainda a palavra de Deus. Talvez esse seja o principal ponto positivo desse comentário aqui, porque eu tenho aprendido a amar a palavra de Deus, a me dedicar e estudar a palavra de Deus. Eu gosto de ler bastante, gosto de muitos livros, mas, sabe, faltava assim essa dedicação à própria palavra de Deus, e esse comentário tem feito isso. Eu tenho aprendido a amar, a estudar e me deleitar na palavra de Deus. Então fica aqui a minha sugestão, comentário expositivo Agnus, do Hernandes Dias Lopes, a coleção completa do Novo Testamento, com todos os livros, você encontra mais barato lá nas livrarias Família Cristã, ok? Eles estão com uma super promoção, você ainda ganha um brinde, é muito bom. Eu sempre falo o seguinte, se você não tiver condição de comprar tudo, eu sei, é uma obra um pouco cara, ainda que lá nas livrarias Família Cristã você vai pagar mais barato, mas eu sei que muita gente não tem condição de comprar a obra inteira. Eu mesmo não tinha no momento, né? Foi a livraria que me mandou. Mas compre um, dois e dá uma olhada. Vai meditando nesses dois que você comprou, que eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai aprender muito da palavra de Deus. Então fica aqui, muito obrigado às livrarias Família Cristã mais uma vez. Vocês edificaram a minha vida, vocês não têm noção quanto vocês melhoraram e quanto vocês me fizeram estudar ainda mais a palavra de Deus. Fica aqui então, essa foi a minha primeira indicação, os primeiros materiais que chegaram aqui no mês de abril. Agora eu vou mostrar para vocês os livros que eu adquiri ou que eu efetuei troca. O primeiro deles foi exatamente uma troca lá no Scooby. Esse livro aqui, na verdade, são dois livros, esse conjunto de livro, chama O Espadachim de Carvão, do Afonso Solano, da editora Leia. Então nós temos o volume 1 e o volume 2. Não, por que você adquiriu esses livros? Porque eu gosto muito do Afonso Solano. Está aí uma frase que eu nunca ouvi. Ele tem um podcast chamado MRG e até um canal no YouTube chamado MRG, Matando Robôs Gigantes. E eu queria dar uma olhada nos livros dele, porque eu gosto muito dos comentários dele, do como ele é sarcástico e tal. E o pessoal vive pegando no pé dele por causa desses dois livros, porque ele não termina o terceiro livro. Se não me engano, é uma trilogia e ele não termina o terceiro livro. Ele está dando uma de George Martin, mas então está aqui. O meu filho também gosta desse tipo de literatura, então ficou aqui, foi uma troca. Eu tinha alguns créditos lá no Scooby, então peguei aqui Afonso Solano
Espadachim de Carvão, volume 1 e volume 2. Nesse mês eu só comprei 4 livros, só não, né? Porque na verdade com a quantidade de livros que eu ganhei, eu não precisava comprar nenhum, mas você sabe, né? A gente nunca dá conta de fazer isso. Então eu comprei 4 livros de assuntos que eu tô muito interessado em saber mais um pouquinho. O primeiro é esse daqui, Desconstruindo Paulo Freire, da editora História Expressa, organizado pelo Thomas Juliano. Esse livro aqui eu comprei porque tem uma polêmica aqui no Brasil a respeito do Paulo Freire, da sua pedagogia. Eu já li várias coisas a respeito disso e sempre vi que, pelo menos na questão cristã, a pedagogia de Paulo Freire não serve, né? Ela é totalmente anticristã. Ela é muito fundamentada no marxismo, nesse tipo de coisa. Bem, eu quero ter um embasamento melhor para criticar essa pedagogia, então comprei esse livro aqui. Comprei lá na Antioquia Books, a maior e melhor livraria cristã aqui de Goiânia. Se você está em Goiânia, quer comprar algum livro, Antioquia Books é a maior e melhor, lá na rua 23, no centro, ok? Então comprei lá, quero saber um pouquinho mais a respeito de pedagogia e ter um embasamento melhor para criticar a pedagogia de Paulo Freire. Outro livro que eu comprei também lá na Antioquia Books foi esse daqui, olha só. Confrontando o Feminismo Evangélico, do Wayne Grudem, da editora Cultura Cristã, que tem como subtítulo Respostas Bíblicas para Perguntas Cruciais. Quando eu postei a capa desse livro lá no Instagram, eu fui alvo de diversas feministas falando que não, que eu devia estar lendo um outro livro chamado Confrontando o Machismo Evangélico, e deu uma polêmica danada lá. Bem, eu estou lendo um outro livro, esse sim muito mais polêmico, o da Ana Carolina Campagnolo, Feminismo, Perversão e Subversão, da Vide Editorial. Esse livro acaba com as feministas, mas assim, deixa no pó. E aí eu queria uma pegada um pouco mais cristã. Falei, bem, quando eu terminar esse da Ana Carolina, eu quero pegar alguma coisa mais cristã, para mim também ter argumentos antifeministas na questão cristã e tá mais embasado a respeito disso. Esse foi o livro que eu encontrei. Inclusive, se você tem algum livro para indicar que fala sobre feminismo evangélico, mesmo que fala defendendo o feminismo evangélico, me indica aí, por favor, deixe lá embaixo nos comentários, eu quero ler sobre isso. Eu estou muito preocupado com essa questão na igreja e eu quero ler bastante a respeito disso. Então, tanto a favor como contra, se você tiver alguma indicação, deixe lá embaixo nos comentários. Pois bem, esse daqui eu devo ler logo após de terminar de ler o livro da Ana Carolina lá, o Feminismo, Perversão e Subversão. Os próximos 2 livros eu adquiri lá na Amazon, estava em promoção e aí eu aproveitei o frete grátis, né? E adquiri esses 2 livros aqui. O primeiro deles foi muito por causa de uma última leitura que eu tinha feito. Eu li aquele livro da editora Reflexão, do Roger Olson, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, inclusive tem resenha dele aqui no canal, eu vou deixar lá embaixo na descrição e aqui nos cards. Bem, e aí por gostar muito da literatura do Roger Olson, da forma como ele escreve e achar ele muito honesto com aquilo que ele expôs lá na Teologia Arminiana, eu comprei outro livro do Roger Olson, esse daqui. Era a última unidade lá na Amazon, nem sei se tem mais. Se tiver eu vou deixar lá embaixo na descrição o link, mas na época que eu comprei, essa era a última unidade. Roger Olson, História da Teologia Cristã, 2000 anos de tradição e reformas, da editora Vida. Eu estou atrás de um outro livro dele, que é a História das Controvérsias Cristãs, alguma coisa assim, mas esse está esgotado, não achei em lugar nenhum. Então, por causa do livro lá da Reflexão e por gostar bastante do autor, gostei mesmo de como o autor tratou muito honestamente a teologia calvinista, mesmo ele sendo arminiano, gostei mesmo do autor e por isso comprei esse livro. E o próximo é uma compra totalmente motivada pelos podcasts lá do Bibotalk, né? Está tendo uma série especial a respeito de Jonathan Edwards e aí eu aproveitei então para comprar esse livro aqui, que é um livro mais conhecido de Jonathan Edwards, um clássico da literatura cristã, Afeições Religiosas, Jonathan Edwards, editora Vida Nova. Esse era um livro que faltava, né? Nós temos aqui em português e a Vida Nova trouxe para nós. Bem, trouxe com a folha branca, né? Mas tudo bem, vale a pena você ler Jonathan Edwards, Afeições Religiosas. Então, essas foram as minhas aquisições no mês de abril. Vamos agora para aquilo que as editoras, os autores ou uma ou outra box me enviou no mês de abril. O livro que eu vou mostrar para vocês agora é uma exclusividade das livrarias Família Cristã. Para quem compra aquela coleção completa do Novo Testamento, do comentário expositivo lá do Hernandes Dias Lopes, você recebe esse livro gratuitamente. É um brinde das livrarias Família Cristã.
Mas caso você queira só esse livro, eles também estão vendendo e está em promoção. Estou falando do devocional do Hernandes Dias Lopes, Sabedoria Viva, publicado pela editora Agnus, mas exclusivo das livrarias Família Cristã. Esse é um devocional como qualquer outro, né? Assim, no sentido que tem uma mensagem para cada dia do ano, e esse deve ser o meu devocional do ano que vem. Nesse ano eu já tenho um devocional, já estou fazendo, mas no ano que vem eu devo adotar esse devocional porque eu tenho gostado muito dos comentários expositivos do Hernandes Dias Lopes. Acredito que o devocional dele também deve ser muito bom. Outra editora que me mandou 2 livros foi a editora Fiel. Muito obrigado, editora Fiel. Foram os primeiros 2 livros que eu recebi dessa editora, né? O primeiro deles é o livro Renovadas, da Jen Wink, 10 maneiras de refletir os atributos de Deus. Já me falaram muito bem desse livro, eu não sei se eu vi uma resenha ou alguém comentando que essa autora consegue fazer um link muito legal entre os atributos de Deus e a nossa vida cristã diária e o quanto saber desses atributos de Deus pode mudar a nossa vida diária. Bem, quem vai fazer a resenha desse livro não sou eu, vai ser a Bruna, lá do canal Um Ano Sem Amazon. Você sabe que uma vez por mês a Bruna aparece aqui no nosso canal, lá no Clube da Luluzinha, fazendo a resenha de um livro voltado mais para o público feminino. Então, esse livro aqui vai ser enviado lá para a Bruna, ela vai ler e vai trazer para você, provavelmente no próximo mês, a resenha desse livro aqui, Renovadas, Jen Wink, 10 maneiras de refletir os atributos de Deus. O outro livro que a editora Fiel me mandou foi do John MacArthur, Boas Novas, o Evangelho de Jesus Cristo. Esse livro deve ter resenha no próximo mês, eu estou lendo ele. É um livro do John MacArthur, então vai muito naquela pegada de quem já lê John MacArthur, mas muito interessante alguns insights que o John MacArthur tem aqui dentro. Então nós temos aqui 6 capítulos. Jesus é o Messias, Jesus é santo, Jesus é o único caminho, Jesus é redentor, Jesus é justo e Jesus é o cabeça da igreja. E nisso o John MacArthur vai resumir todo o evangelho. Bem, aguarde aí, porque no mês que vem deve ter resenha também desse livro aqui no canal. E eu agradeço mais uma vez a editora Fiel por ter me enviado esses livros. Os próximos 2 livros que eu vou mostrar para vocês vieram dentro da caixinha lá do Box Review, o clube de assinatura do 2 Dedos de Teologia. Foi a primeira caixinha que eles mandaram e eles então me enviaram. Muito obrigado ao pessoal do Box Review, ao Iago e todo mundo que está envolvido nesse trabalho. E aí nós temos 2 livros. O primeiro deles é o livro de estreia do Pedro Pamplona, do pastor Pedro Pamplona, A Jornada Excelente, desvendando os desafios do chamado ministerial da editora Peregrino. Nesse livro, se não me engano, ele vai contar a história do testemunho dele a respeito de quando ele foi chamado para o ministério, como foi esse chamamento, como ele lidou com toda a pressão e assim por diante. Ele está fazendo uma série de vídeos explicando um pouquinho a respeito de tudo aquilo que ele colocou dentro desse livro. Eu vou deixar lá embaixo o link desses vídeos e você também pode acompanhar o Pedro Pamplona lá pelo Clube Review. Ele está sempre fazendo uma ou outra resenha por lá, ok? Então, esse foi o primeiro livro que veio dentro da caixinha. E o segundo livro foi O Senhorio de Cristo, servindo o nosso Senhor o tempo todo, em toda a vida e de todo o nosso coração, do Vern Partners, da editora Monergismo. Bem, eu estou lendo esse livro nesse momento que estou gravando o vídeo. Bem, nesse momento não, porque eu estou gravando o vídeo. Não me diga! Estou querendo dizer que eu estou lendo esse livro agora e tenho gostado bastante a forma como ele chama você a viver uma vida verdadeiramente a servir ao Senhor em tudo que você faz. É incrível como ainda hoje nós temos cristãos que acreditam que servir ao Senhor é ir para a igreja. Servir ao Senhor é pregar o evangelho. Sim, isso é também servir ao Senhor. Mas servir ao Senhor é também no seu trabalho. Você servir ao Senhor como esposo, como pai, como amigo. Você pode servir a Deus em todas as áreas da sua vida. E é isso que o livro vai defender aqui. Eu estou lendo, tenho gostado bastante, estou bem no inicinho, mas já tenho gostado bastante de alguns insights que eu peguei desse livro. Bem, e esses foram os 2 livros que vieram lá no Clube Review. E se você ficou interessado no Clube Review, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição desse vídeo. Mas temos alguns outros livros ainda para mostrar. Os próximos 4 livros me foram enviados pela editora Sal Cultural. Eu já mostrei eles por aqui, não, acho que no canal não, só lá no Instagram. Bem, vieram 2 livros de uma coleção e outros 2 livros de uma outra coleção.
A primeira coleção é Coleção Grande Temas da Teologia. E aí, o volume 1 é esse daqui, O Único Deus Sábio, a compatibilidade entre a presciência divina e a liberdade humana, do William Lane Craig. Esse é o primeiro livro dessa coleção da editora Sal Cultural. Dessa mesma coleção também me enviou a Sal Cultural o segundo volume, Justificação, o plano de Deus e a visão de Paulo, também dessa coleção da Sal Cultural. Ok? Nós fizemos até um sorteio lá no Instagram desse livro aqui, né, do N.T. Wright. E também veio a coleção do comentário bíblico lá da Sal Cultural. O primeiro deles aqui nós temos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, do Jaroslav Pelikan. Ou Pelikan, eu nunca sei como falar esses nomes. Mas o importante é o seguinte, eu não conhecia esse autor. E tem um colega meu que conhece muito de livros, né, que é o Mendes, aquele que aparece aqui de vez em quando destilando a sua heresia. E ele disse o seguinte, que esse autor é fantástico, fantástico. Tanto que quando ele viu, ele já entrou em contato com a Sal Cultural para adquirir lá para a livraria dele. Então, eu não conhecia esse autor, mas dizem que ele é fantástico nesses comentários expositivos. E também um outro livro da editora Sal Cultural, dessa mesma coleção do comentário bíblico, nós temos aqui Adam Clarke com Epístola de Paulo aos Gálatas. Também foi enviado pela editora Sal Cultural. Então, esses 4 livros aqui. Muito obrigado, editora Sal Cultural. Fica de olho lá no nosso Instagram, que deve estar rolando sorteio também em parceria com a editora Sal Cultural. O próximo livro foi enviado pela editora Thomas Nelson Brasil e é um livro que já tem resenha aqui no canal, Os Outros da Bíblia, do André Daniel Henke. Bem, na verdade não tem resenha exclusiva aqui no canal, foi uma resenha que nós fizemos a 3 mãos. O Geolê começou, a Gabi do Sobre Teologia desenvolveu e eu finalizei então o livro Os Outros da Bíblia. É um livro muito interessante porque normalmente quando nós estamos lendo a Bíblia, nosso foco está todo no povo judeu, todo no povo de Israel, e nós esquecemos que eles estão se relacionando com outros povos. E aqui o André Daniel Henke então traz a luz sobre esses outros povos, a cultura, a geografia, como eles influenciaram o povo de Israel, como as religiões deles podem ter influenciado também o judaísmo e o cristianismo. Muito, muito interessante esse livro aqui, Os Outros da Bíblia. Muito obrigado a Thomas Nelson Brasil por ter me enviado esse livro também. Muito bem, o próximo livro que eu vou mostrar para vocês foi me enviado pela editora Petra e é um livro um pouco diferente aqui para o canal, porque é o livro do padre Reginaldo Manzotti, O Poder do Oculto. Olha só o subtítulo aqui, autor do best-seller com mais de 4,7 milhões de exemplares vendidos. Ok. Olha, eu não tenho problema nenhum em ler livros escritos por padres. Eu tenho um outro livro que a editora Petra me enviou, que é sobre a vida de Cristo, de um bispo americano, que me falaram que é assim a melhor obra sobre a vida de Cristo. É formidável. Também me falaram que o Joseph Ratzinger, aquele antigo papa, é um teólogo assim sensacional. Eu tenho um livro aqui do Papa Bento XVI, se não me engano, Deus é Jovem, alguma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido, nem sei se é mesmo do Papa Bento XVI, mas eu não tenho problema de ler literatura da Igreja Católica. Agora, o assunto não me interessa muito, viu? O poder do oculto não me interessa nem escrito por padre, nem escrito por evangelho. Esse tipo de assunto não é o tipo de assunto que me faz ler um livro, ok? Mesmo assim, muito obrigado à editora Petra. E olha só, se você gosta de estudar esse tipo de coisa, quem sabe você, pegando um livro de um padre, veja como é que a Igreja Católica trata o oculto, né? Eu sei como a Igreja Evangélica trata. Agora, se você quer saber como a Igreja Católica trata a respeito dessas questões do oculto, está aqui Padre Reginaldo Manzotti. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho à editora Petra. Os próximos 2 livros, os últimos 2 livros, foram me enviados pela DLC Depósito de Literatura Cristã, ok? O primeiro deles é esse daqui, A História da Igreja, volume 1, do ano 0 ao ano 1000, do Andrew Miller. Olha só, eu não conhecia esse autor e não conhecia esse livro, então eu fui atrás de informações a respeito dele. E as pessoas que leram esse livro gostaram bastante. O que eu mais ouvi a respeito dele, o que eu mais vi ali escrito nas resenhas que as pessoas fizeram, é que ele é um autor que coloca diversos pontos de vistas a respeito do mesmo fato. Então ele não coloca só aquele ponto de vista dele, ele coloca outros pontos de vista também sobre aquele mesmo fato. Então, muitas pessoas elogiaram o livro. Andrew Miller, A História da Igreja,
volume 1, do ano 0 ao ano 1000, ok? A DLC também me enviou esse outro livro aqui, ó, Os Sacrifícios e o Seu Significado, volume 1, do H.L. Hagerton. Eu não sei como é que fala esse nome, mas o interessante desse livro é o seguinte: normalmente, quem não fez teologia, quem não cursou teologia, não sabe realmente quais são os significados daqueles sacrifícios do Antigo Testamento. É óbvio que uma ou outra coisa a gente sempre vai saber, né? A questão lá do bode, né? De colocar a mão, transferir o pecado, tudo isso eu já ouvi mensagens a respeito. Mas sabe, tem muita coisa ali que eu não tenho a mínima ideia do porquê que era feito daquela forma, qual que era o significado e o porquê que Deus instituiu aquele sacrifício exatamente daquela forma. Então esse é o livro que vai ajudar você a entender os sacrifícios ali do Antigo Testamento e o porquê de cada coisa, ok? Bem, esse é o volume 1, se não me engano já tem o volume 2 disponível lá no site da editora. Os Sacrifícios e o Seu Significado, volume 1, da DLC Depósito de Literatura Cristã. Muito bem, pessoal, agora acabou de verdade. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Não saia sem deixar o seu joinha para ajudar na divulgação do canal. Se você ficou interessado em qualquer um desses materiais, o link vai estar aí embaixo. E você comprando por esse link ajuda o nosso canal a fazer mais vídeos como esse. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.